O câncer de pâncreas é um dos tumores mais agressivos e letais da medicina moderna. Não apenas pela velocidade com que avança, mas porque quase nunca se anuncia de forma clara no início. Ele não costuma começar com dor intensa, nem com sinais óbvios que façam a pessoa procurar ajuda imediatamente. Pelo contrário, surge de maneira silenciosa, por meio de desconfortos sutis e mudanças no corpo que são facilmente confundidas com problemas digestivos comuns ou com o próprio envelhecimento. É exatamente esse silêncio que o torna tão perigoso. O verdadeiro risco do câncer de pâncreas está no tempo que se perde acreditando que não deve ser sério, não deve ser nada. Enquanto outros tipos de câncer costumam provocar alertas mais evidentes, esse se desenvolve profundamente no abdômen, fora do alcance da percepção direta, permitindo que a doença progrida aí sem chamar atenção. Quando os sintomas clássicos finalmente aparecem, muitas vezes o diagnóstico já acontece em fases avançadas, reduzindo de forma importante as opções de tratamento. O corpo até tentou avisar, mas os sinais foram interpretados como normais, passageiros ou inevitáveis com o passar dos anos. Hoje vamos falar exatamente sobre esses primeiros alertas aí do câncer de pâncreas que quase sempre passam despercebidos, especialmente após os 45 ou 50 anos. Não para gerar medo em você, não é isso, mas para gerar consciência. Porque nesse tipo de câncer, perceber cedo pode significar ganhar tempo, e tempo, nesse caso, faz toda a diferença. Para entender por que o câncer de pâncreas é considerado um dos mais mortais do mundo, é preciso compreender como ele se comporta no organismo. Trata-se de um tumor que cresce de forma silenciosa, muitas vezes sem alterar exames simples no início, localizado em uma região profunda do abdômen, atrás do estômago e próximo aí a estruturas vitais. Essa localização dificulta a detecção precoce e faz com que pequenos tumores passem despercebidos por meses ou até anos. Além disso, quando descoberto tardiamente, o câncer de pâncreas tende a responder de forma limitada aos tratamentos disponíveis, o que explica aí as baixas taxas de sobrevivência observadas globalmente, mesmo com os avanços da medicina. Outro fator importante é que o pâncreas não é um órgão que costuma doer de forma clara quando algo começa a dar errado. Diferente da pele, dos músculos ou mesmo do estômago, ele não gera sintomas imediatos quando sofre alterações iniciais. Isso faz com que tanto pacientes quanto profissionais de saúde, em fases muito precoces, atribuam os sinais a condições benignas e comuns, atrasando investigações mais profundas. O pâncreas exerce funções fundamentais no nosso corpo. Ele é responsável pela produção de enzimas digestivas que permitem a absorção adequada de gorduras, proteínas e carboidratos, além de produzir hormônios essenciais para o controle do açúcar no sangue, como por exemplo a insulina. Quando esse órgão começa a adoecer, os sintomas iniciais refletem exatamente essas funções. Digestão, que já não funciona como antes, mudanças no metabolismo da glicose, do açúcar no sangue, sensação de mal-estar após refeições e cansaço persistente. Nada disso parece, à primeira vista, algo grave, e é aí que mora o perigo. Após os 45 anos ou 50, o risco de câncer de pâncreas aumenta de forma significativa. Isso ocorre porque o envelhecimento ele traz consigo aí alterações metabólicas, inflamatórias e também hormonais que tornam os tecidos mais vulneráveis a danos nas células. Além disso, ao longo da vida, o organismo acumula exposições a fatores de risco, como o tabagismo, fumar, alimentação inadequada, sedentarismo e resistência à insulina.
O tecido pancreático passa a conviver com um ambiente biológico mais propenso a inflamações crônicas e alterações genéticas, criando condições favoráveis ao surgimento de tumores. E um dos primeiros sintomas frequentemente ignorados é o desconforto abdominal persistente e mal localizado. Não se trata de uma dor forte ou incapacitante, mas de uma sensação incômoda na parte superior do abdômen, descrita muitas vezes como peso, pressão ou um mal-estar constante que vai e volta. Esse desconforto nem sempre está claramente relacionado às refeições, o que confunde ainda mais. Muitas pessoas associam o sintoma a gastrite, refluxo, gases ou alimentação inadequada, utilizam medicamentos comuns e seguem a rotina. O alerta surge quando esse desconforto não desaparece completamente, persiste por semanas ou meses e começa a se repetir com frequência. Outro sinal precoce, bastante subestimado, é a dor nas costas sem causa aparente. Essa dor costuma ser profunda, localizada na região lombar alta ou no meio das costas e não está claramente associada a esforço físico, postura inadequada ou algum trauma. Diferente de dores musculares comuns, ela tende a não melhorar de forma consistente com repouso, alongamentos ou analgésicos simples. A explicação está na anatomia. O pâncreas ele fica muito próximo da coluna vertebral e de importantes plexos nervosos. Quando um tumor começa a crescer nessa região, pode irradiar dor para as costas, confundindo aí o quadro com problemas ortopédicos e atrasando o diagnóstico. Mas antes de falar de outros sinais, se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like também, isso me ajuda bastante e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do dia a dia, me siga lá no Instagram. Continuando aqui. A perda de peso involuntária em idosos é outro sinal que nunca deve ser considerado normal. Embora o metabolismo mude com a idade, perder peso de forma contínua, sem mudança na dieta ou na atividade física, é sempre um sinal de alerta. No câncer de pâncreas, isso acontece porque o corpo passa a absorver pior os nutrientes, especialmente as gorduras, devido à redução da produção de enzimas digestivas. Além disso, o próprio tumor consome energia e gera um estado inflamatório que acelera a perda de massa muscular. Quando essa perda de peso vem acompanhada de diminuição do apetite, saciedade precoce ou cansaço persistente, a atenção deve ser redobrada. As alterações digestivas sutis, mas contínuas, são outro aviso importante. Fezes mais claras, com aspecto oleoso, odor mais forte, ou que flutuam na água, podem indicar dificuldade na digestão de gorduras. Isso ocorre quando o pâncreas já não consegue produzir enzimas suficientes para fazer a digestão, Muitas pessoas evitam comentar essas mudanças por constrangimento ou por acharem aí que não são relevantes, mas esse é um sinal clínico conhecido e significativo. O intestino muitas vezes revela de forma silenciosa que algo não está funcionando bem na digestão. Então, se você for a uma consulta, nunca deixe de relatar esses sinais. Você pode até achar que são sinais bobos, mas relate. O médico vai conseguir avaliar isso, se é bobo ou não. Bom, um sinal também que merece bastante destaque aí é o surgimento de diabetes após os 50 anos em pessoas sem histórico prévio dessa doença. A relação entre câncer de pâncreas e diabetes é bem estabelecida na medicina. Em alguns casos, o tumor interfere diretamente na produção de insulina. Em outros, provoca inflamação que reduz a sensibilidade do corpo a esse hormônio. Quando o diabetes surge de forma abrupta,
né, com dificuldade de controle, mesmo com tratamento adequado, ele pode representar não apenas um fator de risco, mas um possível sinal de alerta para investigação mais aprofundada. A icterícia discreta, né, é outro sintoma que pode passar despercebido no início. Mas o que é isso, né? O amarelamento leve da pele ou dos olhos pode surgir, isso é icterícia, né? E pode surgir de forma gradual, acompanhada de coceira persistente, escurecimento da urina e fezes mais claras. Ou seja, escurecimento da urina e fezes mais claras. Isso ocorre quando o tumor começa a obstruir parcialmente os ductos biliares, impedindo a passagem normal da bile. Como o processo pode ser lento, muitas pessoas não percebem a mudança imediatamente ou associam a problemas no fígado ou na vesícula. O cansaço profundo e inexplicável também é um sinal frequente. Não se trata aí de cansaço comum do dia a dia, mas de uma fadiga persistente que não melhora com o descanso. Esse tipo de cansaço está relacionado a alterações metabólicas, inflamação sistêmica e maior gasto energético do seu organismo, ou do organismo, do seu não, Deus é mais. Muitas pessoas relatam dificuldade de concentração, perda de disposição e sensação de peso no corpo. Em idosos, esse sintoma é frequentemente atribuído apenas à idade, o que pode atrasar a busca por avaliação médica. É importante entender que, na maioria dos casos, esses sintomas não aparecem isoladamente. O verdadeiro alerta está no conjunto de pequenos sinais persistentes que evoluem ao longo do tempo. Um desconforto abdominal que se soma à dor nas costas, uma perda de peso associada a alterações digestivas, uma diabetes recente acompanhado aí de cansaço excessivo. O corpo raramente fala em um único sinal grave. Ele costuma avisar por meio de padrões. Bom, alguns fatores de risco aí aumentam a necessidade de vigilância em idosos. O tabagismo atual ou passado é um dos principais, pois expõe aí o pâncreas a substâncias tóxicas ao longo dos anos. A obesidade abdominal e a resistência à insulina criam um ambiente inflamatório crônico, que eu sempre falo aqui nos vídeos. A pancreatite crônica, o histórico familiar de câncer de pâncreas, o diabetes tipo 2, o sedentarismo e uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados também elevam esse risco. Ter esses fatores não significa que a doença irá se desenvolver, põe isso em sua cabeça, mas indica que sinais persistentes não devem ser ignorados. Um erro muito comum é esperar a dor intensa para procurar ajuda. Culturalmente, muitas pessoas acreditam que só devem procurar um médico quando a dor se torna insuportável. No câncer de pâncreas, essa atitude pode custar tempo precioso, pois a dor intensa costuma ser um sinal tardio da doença. Buscar avaliação médica diante de sintomas persistentes é uma atitude responsável. Quando sinais se mantêm por semanas ou meses, especialmente quando surgem em conjunto, é fundamental procurar um profissional de saúde. Cabe ao médico avaliar o histórico, realizar os exames clínicos, né? E, se necessário, solicitar exames de imagem e laboratoriais específicos. Não se trata de autodiagnóstico, mas de atenção consciente ao próprio corpo. Apesar da gravidade associada aí ao câncer de pâncreas, existe uma mensagem importante de vigilância ativa. O diagnóstico mais precoce pode ampliar as opções terapêuticas e melhorar a qualidade de vida. A medicina avançou significativamente e o tempo continua sendo um fator decisivo no cuidado. Envelhecer não significa aceitar desconfortos novos como normais. Significa aprender a escutar o corpo com mais atenção. Compartilhar essa informação pode também ajudar familiares e amigos a perceber sinais que estavam sendo ignorados. Cuidar da saúde é um ato de consciência, não de medo.
E quando se trata de câncer de pâncreas ou qualquer outro, ouvir o corpo cedo pode mudar completamente o rumo da história. E se você quiser continuar aprendendo sobre saúde, já sabe, clique nesses vídeos aqui na tela. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, se cuide e um grande abraço.